Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo de palpites no mercado de cartões de acordo com as estatísticas do Flow Futebol 01. Se vocês não conhecem o sistema que eu estou utilizando para fazer essas análises, o card está aqui em cima. Eu estou utilizando o método do italiano de cartões, que está no PDF, que está na nossa descrição. Então vamos para as estatísticas. No vídeo de hoje nós vamos ver as estatísticas do Campeonato Italiano Série A. Todos os jogos dessa rodada ocorrerão no dia 4 de janeiro de 2023. Então vamos aqui para o nosso primeiro jogo, Salernitana contra Milan. O árbitro do jogo será Francesco Fornò. Então aqui você tem no gráfico só cartões amarelos. Ele atuou no campeonato em 4 partidas. O mínimo de cartões que ele aplicou foram 3. E o máximo de cartões amarelos que ele aplicou foram 6. E já os times, Salernitana e Milan. Salernitana, aplicou no máximo aí. Salernitana cometeu no máximo 19 faltas e no mínimo 7 faltas. Já o Milan cometeu no máximo 18 faltas e no mínimo 6 faltas. Com relação à quantidade de cartões, Salernitana teve 3 cartões vermelhos. E o Milan, durante o campeonato, teve 2 cartões vermelhos. Salernitana teve, no máximo aqui, 5 cartões numa partida e no mínimo 1 cartão na partida. Já o Milan também teve partidas, no máximo com 5 cartões e no mínimo com 1 cartão. De acordo com o sistema e com os cálculos que está no PDF, que está na nossa descrição, a partir das informações que foram extraídas, nós temos uma previsão de cartões para a partida de 4.1, e uma aposta segura seria de no mínimo 1 cartão para cada time, mais 1 cartão, ou seja, de no mínimo 3 cartões, sendo 1 para cada time, mais 1. Já o nosso próximo jogo, Sassuolo e Sampdoria. O árbitro será o Fábio Maresca, que participou de 6 jogos, dando, aí no caso desses 6 jogos, aplicando 1 cartão vermelho. O máximo de cartões amarelos que ele aplicou em um jogo foram 8 e o mínimo foram 4. Já os times Sassuolo e Sampdoria. Sassuolo cometeu aí no máximo 14 faltas em um jogo e no mínimo 5. Já o Sampdoria cometeu aí no máximo 21 faltas e no mínimo aqui de 8 faltas. Com relação ao número de cartões, o Sassuolo recebeu 2 cartões vermelhos durante o campeonato, já o Sampdoria não recebeu nenhum. O Sassuolo recebeu no máximo 5 cartões amarelos em um jogo e no mínimo 1. Já o Sampdoria recebeu no máximo 6 cartões amarelos e no mínimo 1. De acordo com as estatísticas, nós temos uma previsão de 4.9 cartões para o jogo e uma possível aposta segura seria no mínimo 1 cartão para cada time e mais 1, ou seja, no mínimo 3 cartões. Próximo jogo, Spezia e Atalanta. O árbitro Antônio Giulia, que participou de 3 jogos, desses 3 jogos ele aplicou no máximo, a maior quantidade de cartões foram 6 e a menor quantidade de cartões foram 2. Já com relação aos times Spezia e Atalanta, a quantidade de faltas. O Spezia cometeu o número maior de faltas foram 21 e o mínimo, número menor de faltas, 7. Já o Atalanta, o número maior de faltas durante o campeonato foi 21 e o número menor de faltas foram 7. Com relação ao número de cartões, o Spezia durante o campeonato teve 2 cartões vermelhos e o Atalanta teve 1 só. O Spezia, a maior quantidade de cartões durante o campeonato foram 6 e a menor, no caso, 1. O Atalanta, a maior quantidade de cartões foram 7 e a menor quantidade foi 1. De acordo com as informações que foram retiradas, dos dados que foram retirados e dos cálculos feitos, nós temos uma previsão de cartões a partida de 5.1, ou seja, 5 cartões, e uma possível aposta seria de 1 cartão para cada time mais 1. Ou seja, no mínimo 3 cartões. Já o nosso próximo jogo aqui, Lecce contra Lazio. Árbitro do jogo, Livio Marinelli, que teve
maior quantidade de cartões que ele deu no jogo foram 5 e a menor foi 1, sendo que ele participou de 6 jogos. Com relação à quantidade de faltas, o Lecce, maior quantidade de faltas foi 21 e a menor quantidade de faltas foi 8. Já o Lazio, maior quantidade de faltas foi 15 e a menor quantidade de faltas foram 3 faltas. Com relação ao número de cartões, o Lecce recebeu 2 cartões vermelhos durante o campeonato, já o Lazio recebeu um só. A maior quantidade de cartões recebidas no time do Lecce foram 4 e no mínimo 1. Já do Lazio, a maior quantidade foi 5 e no mínimo 1, e a menor quantidade foi 1. Com relação às informações que foram retiradas, nós temos uma previsão aí de 3.2 cartões. Então, no caso, uma aposta segura seria 2 cartões na partida, né? 1 para cada time. Próximo jogo, Cremonese e Juventus. O árbitro vai ser Giovanni Airoldi, que apitou 6 jogos. A maior quantidade de cartões que ele aplicou em um jogo foram 8 e a menor quantidade foi 3. Com relação aos times, o Cremonese e Juventus, nós temos aí o Cremonese com maior quantidade de faltas no jogo foram 19 e a menor quantidade foi 8. Já o Juventus, maior quantidade de faltas em um jogo foi 17 e a menor quantidade foi 7. Com relação à quantidade de cartões, o Cremonese teve um cartão vermelho durante o campeonato, já o Juventus já teve 4 cartões vermelhos no campeonato. A maior quantidade de cartões amarelos do que o Cremonese recebeu em um jogo foram 5 e a menor 1. Já o Juventus também a maior quantidade foram 5 e a menor quantidade foi 1. Com relação às informações e os dados retirados dos sites da internet, nós encontramos aí, nós temos uma previsão de 4.7 cartões na partida e uma possível aposta segura seria no mínimo um cartão para cada time, mais um. Inter e Napoli. Árbitro Simone Souza. Apitou 6 jogos. Aplicou aí o número maior de cartões em um jogo 9 e o número mínimo de cartões, número menor de cartões 5. Já com relação ao número de faltas, o Inter, o número maior de faltas em um jogo do Inter foi de 19 e o número menor de faltas foi de 4 faltas. Já do Napoli, o número maior de faltas foi de 14 e o número menor de faltas foi de 4. Já com relação a cartões, nenhum dos dois times teve cartão vermelho no campeonato. Com relação ao volume de cartões amarelos, o Inter, o número maior de cartões em um jogo foram 4 e o número menor de cartões foi 1. Já o Napoli também, número maior de cartões 4 e número menor 1. De acordo com o sistema e com os dados coletados, uma possível aposta aí seria de 3 cartões, um para cada time mais um, já que a previsão, de acordo com os cálculos, foi de 4.8 cartões no jogo. Próximo jogo, Torino e Verona. Árbitro Federico Dionisi apitou 2 jogos no campeonato, sendo que um jogo, o número maior de cartões de um jogo foram 10 e do outro jogo foram 3 cartões. Torino e Verona, o número de faltas, o Torino teve o maior número de faltas do campeonato, foram 21 faltas e o número menor foram 10. Já o Verona, o número maior de faltas no campeonato foram 23 em um jogo e o número menor foram 7 em um jogo. Com relação ao número de cartões, só o Verona teve 3 cartões vermelhos no campeonato. Com relação ao número de cartões amarelos, o Torino recebeu aí o número maior de cartões, 5 cartões em um jogo, e o número menor de cartões foram 2. Já o Verona, o número maior de um jogo também foram 5 e o número menor de cartões em um jogo foram 2. De acordo com o sistema, a previsão de cartões aí de 4.5, uma possível aposta poderia ser aí, no caso,
3 cartões na partida, um para cada time mais um. Já Roma e Bolonha, nós tivemos Roma e Bolonha, o árbitro do jogo Alberto Santoro, com o número maior de cartões em um jogo 4 e o número menor de cartões em um jogo 3. Número Roma e Bolonha com relação ao número de faltas, o Bolonha teve um número maior de faltas igual a 20 e o número menor de faltas no campeonato igual a 7. Já o Bolonha, número maior de faltas igual a 18 e o número menor de faltas igual a 5. Número de cartões, o Bolonha teve 2 cartões vermelhos durante o campeonato. Já o Roma, o número maior de cartões que recebeu em um jogo foram 3 e o número menor foi 1. O Bolonha, o número maior de cartões que recebeu em um jogo foram 5 e o número menor foi 1. De acordo com o sistema, nós temos a previsão de cartões aí de 2.8, e esse padrão está fora da metodologia que nós estamos utilizando, e essa metodologia está na descrição do vídeo. A metodologia do italiano dos cartões. Fiorentina e Monza, nós temos aí o árbitro Ermanno Feliciani, que apitou apenas um jogo no campeonato e aplicou 2 cartões amarelos. O Fiorentina tem um número maior de faltas em um jogo igual a 18 e o número menor de faltas em um jogo igual a 10. Já o Monza tem um número maior de faltas em um jogo igual a 24 e o número menor de faltas em um jogo igual a 6. Já o Fiorentina recebeu um cartão vermelho no campeonato e o Monza também recebeu um cartão vermelho no campeonato. Os dois times receberam aí um número maior de cartões em um jogo igual a 4 e um número menor de cartões em um jogo igual a 1. E de acordo com o nosso sistema, que preveu aí com a quantidade de cartões por jogo, porque o juiz só teve uma partida, em que ele apitou, como foi 1.2 a previsão, esse jogo está fora do padrão do sistema. Que é o Udinese e Empoli. Nós temos aí o árbitro Marco Serra, que também apitou um jogo, e nesse jogo ele aplicou 4 cartões amarelos. O Udinese e o Empoli, nós temos aí o Udinese com uma quantidade maior de cartões em um jogo igual a 16 e uma quantidade menor de cartões igual a 9. E o Empoli nós temos uma quantidade maior de cartões em um jogo igual a 17 e menor quantidade de faltas em um jogo igual a 5. Já com relação à quantidade de cartões, o maior número de cartões que o Udinese recebeu em um jogo, cartões amarelos, foram 4 e a menor quantidade foi 1. E o Empoli, a maior quantidade de cartões amarelos em um jogo foram 5 e a menor quantidade foi 1. Com relação a esse jogo, com relação à previsão e os dados que foram retirados dos sites aí na internet, esse jogo está fora do padrão da estratégia, que no caso tem que ter no mínimo 3 cartões, de 3 a 4 a gente aposta em um cartão para cada time, e uma previsão de 4 para cima a gente aposta em 3 cartões, um para cada time mais um. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe. Obrigado pela visualização.